Um mês com Maria. 10º dia. O pecado. O que é o pecado? É uma ofensa a Deus. Se desobedece aos santos desejos de Deus e se obedece às vontades da carne, do demônio e do mundo. O pecado nos faz calcar os mandamentos de Deus e nos faz amar as vontades dos nossos instintos e das nossas paixões. O pecado traz desordem, desequilíbrio, ruína no homem e nas coisas, embora o pecador se iluda em achar que o pecado é um bem. Basta pensar no primeiro pecado, aquele de Adão e Eva, atrás da sedução de se tornar como Deus. O pecado trouxe a ruína a toda a humanidade e a toda a criação. Gênesis 3. Por que o dilúvio na terra? Por causa do pecado. Gênesis 6 e 7. Por que Sodoma e Gomorra foram incineradas? Pelo pecado. Gênesis 1, do 1 ao 29. Por que Tiro, Sidom, Corozaim, Carfanaum e Jerusalém foram destruídas? Pelo pecado. Por que as guerras e as devastações entre os povos? Por que tantas famílias são um inferno? Por que tem tantos homens que vão para o inferno? Pelo pecado. Tinham razão alguns santos em tremer só de ouvir pronunciar a palavra pecado. O pecado é mortal se a ofensa a Deus é grave, e venial se a ofensa a Deus é leve. A maior desgraça que pode acontecer aos homens é aquela de cometer um pecado mortal. São Pio de Pietrelcina usava exclamar: desgraçado a quem se acusava de uma culpa mortal. Nenhuma desgraça é comparável ao pecado mortal. Antes, seria preferível qualquer outra desgraça. São Cipriano escreveu: observa os danos que causa a saraiva às sementeiras, a pestilência aos armentos e aos homens, o vento aos navios. Eles são mais que uma lânguida figura dos danos que o pecado traz à nossa alma. Ele destrói todos os frutos das boas obras, corrompe todas as nossas faculdades e guia o homem à morte certa. Por isso fazia muito bem o pequeno e corajoso São Domingos Sávio a sustentar a sua linda máxima: a morte, mas não o pecado. A morte, de fato, é só uma coisa física que reduz o corpo do homem em cadáver. O pecado, ao contrário, é um fato espiritual que reduz a alma do homem a um cadáver, enquanto este não recuperar a graça do sacramento da confissão. Um cristão com a alma de cadáver, eis a monstruosidade do pecado mortal. É assustador. Para melhor compreender a monstruosidade do pecado mortal, é necessário olhar para o Calvário. O pecado do mundo fez de Jesus o homem das dores. Isaías 53, versículo 3. Custou a morte de Jesus. 1 Pedro 1,19. Apocalipse 5, versículo 9. Transpassou a alma de Nossa Senhora. Lucas 2, versículo 35. E quem comete novamente pecado mortal, crucifica de novo o Filho de Deus no próprio coração. Hebreus 6, versículo 6. Por isso, o pecado mortal faz perder a alma, a vida sobrenatural, ou seja, a graça divina lhe faz perder os méritos e as virtudes infusas, deixando-lhe só a fé e a esperança. Enfim, lhe rouba a semelhança com Jesus, lhe imprime a imagem do demônio. É horrível. Tinha razão Santa Teresa de Ávila em dizer-lhe que a visão de uma alma em pecado mortal a assustou ao ponto de suplicar a Deus e de interrompê-la. Mas quantos são os cristãos em pecado mortal, que se dão conta de possuir uma alma cadáver e de se parecer com o demônio? E como podem crer de amar a Deus, de amar Maria, se com o pecado se demonstram odiadores de Deus, Romanos 1,30, e transpassam a alma de Nossa Senhora,
Lucas 2, versículo 35. O pecado venial. Não se pode deixar-se enganar. O pecado venial ofende a Deus e arruína o homem, embora não provoque os efeitos desastrosos do pecado mortal. Santo Tomás de Aquino nos avisa: é preferível, acima de tudo, antes morrer, que cometer um só pecado venial. Os santos advertem a brutalidade do pecado venial, segundo a medida do amor ardente de Deus. Por isso dizia São João Crisóstomo: estamos prontos a temer mais uma ofensa leve a Deus que o próprio inferno. De fato, Santa Catarina de Sena dizia de si mesma: queria estar antes no inferno sem pecado, que achar-me no céu manchada de coisa levíssima que magoe o Senhor. Como faremos nós se nos achamos todos os dias de culpas veniais com tanta superficialidade? Sabemos tomar cuidado para evitar qualquer mal-estar físico, até um resfriado, e, no entanto, não nos curamos das doenças espirituais, impaciências, mentiras, negligências, que ofendem a Deus e deformam a alma. Um dia, Santa Francisca de Chantal quis colocar com as suas mãos o cadáver de um leproso no caixão. Alguém tentou impedi-la, com medo do contágio da lepra. Mas a santa disse com decisão: não temo outra lepra que o pecado. Aprendamos. A pequena Jacinta. A menor dos 3 pastorinhos de Fátima, Jacinta, foi a mais ardente vítima pelos pecadores. Ficou sendo para ela uma paixão salvar os pecadores do inferno, oferecendo o sacrifício de toda a espécie. E andava atenta a sacrificar-se com empenho sempre novo. Encontrava pelas ruas os pobres e lhes dava a sua merenda, ficando de jejum até a noite. Tinha uma sede ardente no mês de agosto e renunciava em beber a todos os custos. O irmão Francisco recolhia bolotas mais doces de uma árvore e lhe pedia as mais amargas para oferecer um sacrifício. Tinha dor de cabeça e o barulho das rãs a incomodava, mas ela impedia o irmão de afugentá-las para oferecer mais um sacrifício. Devemos aprender desta menina a escutar os pedidos de Nossa Senhora sobre a necessidade de salvar os pecadores do inferno, colaborando na conversão deles com a oração e a penitência. Votos: beijar o chão pela conversão dos pecadores. Repetir com frequência a máxima de São Domingos: antes morrer que pecar. Todas as noites dizer um ato de dor pelo perdão dos pecados.